E hoje, meus irmãos, nessa noite, nós vamos meditar na palavra do Senhor, num dos textos, num dos versos mais conhecidos da palavra de Deus. Se você tivesse uma chance para dizer qual é o versículo mais conhecido da palavra de Deus, qual você diria? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como eu me batizei, eu fui batizado em 1989, eu não faço a mínima ideia desde quando que eu sei esse versículo de cor. Mas eu imagino que é um dos primeiros, inclusive eu já vi minhas filhas no Ministério Infantil já falando sobre esse verso, sobre esse versículo, porque de fato é um texto bem conhecido da palavra de Deus. Mas às vezes, por um lado, se ele é um texto muito conhecido, por outro, às vezes a gente olha e bate o olho em cima dele e diz assim, esse texto aí a gente já conhece. E às vezes a gente não para refletir sobre a profundidade desse texto, sobre a grandiosidade do que está. E quando a gente está num domingo como esse, celebrando a ceia do Senhor, nada melhor do que pensar sobre isso, sobre refletir sobre essas questões, justamente meditando sobre o amor do Senhor. E nenhum outro verso na Bíblia é tão bom para falar do amor de Deus como João 3,16. Apesar de que a gente tem vários textos que falem sobre isso, eu diria que esse é um dos que fala de forma de fato muito clara. E celebrar a ceia é falar do amor de Deus. O capítulo 3, se você observar na sua Bíblia, ele vai começar com aquele momento em que Nicodemos, um dos principais dentre os fariseus, um dos principais dos judeus, ele foi ali de noite se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E o capítulo 3, ele vai começar exatamente dentro desse contexto do encontro de Jesus com Nicodemos. Então, quando a gente vislumbra João 3,16, a gente tem que lembrar no contexto da narrativa o que é que vinha acontecendo. E aí tem aquela famosa passagem que Jesus diz para Nicodemos, né? Ele chega ali, Nicodemos vai chegar simplesmente, está lá no versículo 2, dizendo, Senhor, Rabi, mestre, né? Eu sei que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz sinais como esse, se não estiver com ele. E Jesus, de repente, responde, sem ter tido uma pergunta direta a esse respeito, ele simplesmente responde, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos vai ter com Jesus, fala que ele é mestre, reconhece que ele é vindo de fato da parte do Senhor, ele não entra em muitos pormenores do porquê que ele vai procurar Jesus Cristo naquele momento durante a noite, ou o que é que ele vai fazer ali naquele momento, mas a gente sabe que o Senhor Jesus Cristo, ciente, vinha como era de fato Deus e sabendo de todas as coisas, tanto é que às vezes as pessoas vinham com uma questão para ele, e ele já sabia qual era a intenção por trás daquela questão, por causa da sua onisciência, e naquele momento ele vai então falar sobre isso. E aquele episódio então em que Nicodemos olha e diz assim, olha, tem alguma coisa errada, como que alguém pode nascer de novo? Jesus Cristo estava falando do nascer espiritual, ele estava falando sobre a novidade de vida que nós podemos ter crendo no Senhor, e ele vai dizer então, olha, o vento sopra onde quer, e aquele que é nascido do Espírito, esse daí é o nascido de fato de novo. E ele começa a falar então daquilo que nós, enquanto estudiosos da teologia cristã, a gente vai falar sobre a regeneração. A gente aprende isso muito cedo. Todos nós, o que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós fomos feitos novas criaturas. A palavra de Deus diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós entendemos, mas naquele contexto foi difícil para Nicodemos entender isso, que na hora que a gente recebe o Espírito Santo de Deus, nós passamos de fato a viver em novidade de vida, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, e é disso que Jesus Cristo está falando aqui. E aí, ele vai então terminar essa parte que antecede o versículo 16, certo? Falando então que, ele termina o versículo 15 dizendo que Deus levantou então o Filho do Homem, Jesus Cristo precisava ser levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E é nesse momento que ele começa então o famoso João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Esse versículo, como eu disse, um versículo muito conhecido, particularmente o verso 16, dentro de um contexto em que Nicodemos questionava de como poderia nascer de novo, e ele termina lá o versículo 15 fazendo então que aquele crê tenha a vida eterna. E aí às vezes a gente fala e reflete tão pouco, e uma coisa que chama muita atenção, logo no primeiro momento talvez que a gente lê esse texto, é quando ele começa dizendo, olha, porque Deus amou ao mundo. E se a gente não tiver a correta compreensão dessa expressão, a gente já pode ter uma interpretação equivocada das coisas. Porque quando a gente olha, Deus amou o mundo. E quando a gente pensa sobre o mundo que a gente vive, quando a gente pensa na sociedade em que a gente vive, quando a gente pensa na maldade da natureza humana, o quanto os nossos corações, o quanto o coração humano pode ser tão perverso, pode ser tão cruel, pode ser tão idólatra. E aí de repente você ouve e diz, olha, porque Deus amou o mundo. Em outro contexto, a gente lembra lá, por exemplo, do texto de Gênesis, quando Deus vai destruir a terra, quando Ele manda então Noé construir a arca, Ele vai falar então que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que o coração era todo mal, o desígnio do coração do homem era de todo mal, era mal todo o desígnio do seu coração. Então, quando a gente olha para textos como esse, quando a gente olha para o contexto da sociedade que nos rodeia, às vezes a gente pode dizer, olha, mas como assim que Deus amou o mundo? Inclusive, você pode até lembrar daquele texto, olha, tem um texto lá da palavra de Deus, que Deus diz para a gente não amar o mundo. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então aí você pode olhar, mas como que é isso? Qual é essa relação? E a primeira coisa que a gente precisa lembrar quando a gente fala que Deus amou o mundo, é que primeiro a gente não está falando do mundo enquanto o planeta Terra, que algumas vezes pode aparecer nesse contexto dentro da Bíblia. A gente também não está falando aqui do mundo no sentido do sistema mundano, pecador, vil, através do qual justamente Deus fala para a gente não amar o mundo. Quando a Bíblia fala para a gente não amar o mundo, não está falando para a gente não amar as pessoas do mundo, está falando para a gente não amar as paixões desse mundo, as coisas da carne, o egoísmo do ser humano, a nossa natureza humana pecadora. Não se apegar às coisas que o mundo pode oferecer. Mas quando ele fala nesse contexto, ele não está se referindo ao mundo enquanto sistema corrompido de pessoas pecadoras, mas está se referindo especificamente às pessoas, aos seus. E aí está se referindo à humanidade. E aí, mas mesmo assim, quando a gente olha, mas, como diz lá em Miqueias, pereceu do mundo o homem piedoso. Como que Deus pode amar as pessoas desse mundo se as pessoas são tão más? E a gente precisa lembrar, quando a gente pensa sobre isso, que a gente não é amado pelo Senhor porque nós somos bons. Porque a gente tem a mania de olhar para os outros que estão lá fora e dizer, rapaz, uma pessoa dessa não merece o amor de Deus, porque é uma pessoa muito ruim, porque é uma pessoa muito egoísta, porque é uma pessoa que já fez não sei quantos crimes, já cometeu não sei quantos males. A gente precisa olhar para a palavra do Senhor e lembrar que nós somos pecadores da mesma forma, que o nosso coração também é corrompido, que o nosso coração também é cheio de pecado. A diferença é que nós fomos regenerados, a diferença é que nós fomos transformados pelo Espírito Santo de Deus. A diferença é que hoje, sendo crentes em Jesus Cristo, nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Mas nós não éramos. Deus é amor. E Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele não nos amou depois que você olha agora que você é um bom crente em Jesus Cristo, você é uma pessoa que está buscando fazer o que é certo, que você tem temor do Senhor, que você anda corretamente, então agora eu vou te amar. Não, Ele olha para o ser humano, Ele olha para mim e para você, futuros na época, servos de Deus, e nos ama em Cristo Jesus, lá na cruz, e nos oferece a forma através do qual nós pudéssemos ser salvos. E nós não podemos olhar para o mundo como terrível pecador, se não olharmos para nós mesmos, antes de conhecer a Cristo, como também terríveis pecadores.
A gente precisa entender a grandiosidade do amor de Deus manifesto na cruz, no sacrifício de Cristo na cruz, como manifestação da graça do Senhor, favor imerecido de Deus, derramado sobre as nossas vidas e sobre a vida de todo aquele que crê. Então a gente não pode jamais olhar para o mundo lá fora e dizer, porque o mundo é mau. A gente precisa olhar e dizer, o coração humano é mau. Mas graças a Deus, porque Ele me resgatou das trevas. E ele fala aqui então que ele amou o mundo, amou ao mundo. E aí nesse contexto de lembrando que mundo no sentido de humanidade. E aí ele fala que amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grandiosa. E como eu disse, se a gente olhar o mundo enquanto sistema, a gente tem dificuldade de entender essa frase. Mas mesmo quando a gente olha a humanidade como alvo desse amor do Senhor, a gente pode se perguntar, mas será que a humanidade merecia esse amor tão grande do Senhor, a ponto de ter enviado o seu único filho para morrer por nós naquela cruz? Certamente que não. Lembrem-se mais uma vez, quando nós falamos do amor do Senhor, nós estamos falando sobre a graça do Senhor. Quando nós falamos sobre salvação em Cristo Jesus, nós estamos falando da graça do Senhor. Nenhum de nós, em algum momento, ou em qualquer momento da vida, pode se achar merecedor de qualquer coisa da parte de Deus. Nenhum de nós deve achar, porque eu sou um bom crente, então eu mereço que Deus faça isso por mim, ou faça aquilo por mim, como tantas vezes a teologia da prosperidade tem pregado. Não é isso que o Evangelho prega. O Evangelho prega que as bênçãos derramadas do Senhor sobre a vida de cada um de nós, das quais a maior de todas é a salvação, são fruto da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Então, quando a gente olha a palavra do Senhor e a gente olha para esse amor imerecido, a gente primeiro tanto entende a questão da graça, que de fato é graça, como a gente tem que lembrar também que Deus é amor. Às vezes nós temos dificuldades de amar uns aos outros. Às vezes a gente tem dificuldade de amar aquelas pessoas que não merecem o nosso amor, por exemplo. Às vezes a gente olha e diz assim, não, aquela pessoa, né, às vezes aquele irmão da igreja que pensa muito diferente da gente, por exemplo, então às vezes olha assim, não, aquele irmão não merece o meu amor. Mas a gente às vezes tenta fazer essa analogia e tenta colocar ela de Cristo olhando para nós. E a gente jamais deve achar que nós somos merecedores do amor de Deus. Ele nos ama, primeiro porque Ele é gracioso, mas também porque Ele é amor. E aí até em 1 João 4,16 fala que nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Inclusive a manifestação, e nós já falamos até um pouco sobre isso de 1 João, há alguns domingos atrás, falando que a grandiosidade do amor de Deus deve nos constranger tanto a amar o Senhor, quanto a amar os irmãos que estão ao nosso redor, quanto a amar as pessoas que estão à nossa volta, por mais difíceis que sejam. O povo até faz uma brincadeira, e eu já vi algumas brincadeiras nesse sentido. Primeiro é que, quando fala que a gente deve amar o próximo, e aí às vezes o pessoal brinca dizendo que a gente deve dizer assim, ô Senhor, por favor, manda o próximo, porque esse daqui está difícil de amar, né? Pedindo para amar o próximo, né? Porque esse primeiro que está aqui perto da gente é difícil. E outras vezes as pessoas falam que, mas tem cada próximo que Deus manda para a gente, né? Gente que às vezes é difícil de amar. E desculpa, gente, mas a palavra de Deus fala que se a gente ama só aquelas pessoas que são favoráveis a nós, se a gente ama só aquelas pessoas que merecem o nosso amor, a palavra de Deus diz que os gentios também fazem isso. Não tem nada de mais nisso. Nós, enquanto servos do Senhor, nós precisamos olhar para o que a palavra de Deus nos ensina, para o que a palavra de Deus nos diz. E se nós somos morada do Espírito Santo de Deus, se o Espírito Santo de Deus habita em nós, e Deus é amor, inclusive a palavra de Deus fala que o fruto do Espírito é... Qual é a primeira coisa que ele fala? Amor. Amor. Depois é que vem a alegria, paz, longanimidade, os irmãos sabem o restante. Mas fundamentalmente fala sobre o amor.
Então a gente tem que olhar para a grandiosidade do amor de Deus. Deus nos amou de tal maneira, mesmo sem a gente merecer, mesmo sem mérito algum, nem olhando assim, se a gente olha, vamos ver se essa pessoa merece ser alvo do meu amor. Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos regenerou, e Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe então para a sua maravilhosa luz. E aí a grandiosidade do amor de Deus, que inclusive é o que nós celebramos na ceia, fala que amor de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E às vezes é bom, inclusive, a gente lembrar que essa questão de filho unigênito não é gerado dele. A gente tem que lembrar que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E a palavra de Deus vai deixar muito claro que o Cristo é o próprio Deus. A questão da trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus. Jesus Cristo diz, eu e o Pai somos um. Então a gente está vendo, na verdade, o amor de Deus de uma forma tão grandiosa, que Ele deu a si mesmo em amor e resgate por cada um de nós. Deu a si mesmo, deu o seu Filho, para que Jesus Cristo pudesse vir aqui à terra, sofrer entre nós, viver entre nós e morrer entre nós, morrer por nós. Então o justo pagou pelo injusto, o justo pagou pelos pecadores, que somos nós. Não apenas aquele mundo tenebroso que a gente olha lá fora. Então quando a gente fala sobre o amor de Deus, e aí o desafio nosso, por exemplo, de levar a palavra de Deus a todos que estão à nossa volta, Deus sabe, absolutamente, todas as pessoas que vão nele crer. Nós não sabemos. Vai ter gente que de repente você pode passar a vida inteira falando do amor de Deus e testemunhando e pregando do Evangelho, e essa pessoa vai morrer sem Cristo. Tem gente que às vezes vai ser cabeça dura ou cabeça oca, seja lá como você queira preferir, uns 30 anos e depois um dia acaba se convertendo. E tem gente que da primeira vez que ouve da beleza e da grandiosidade do Evangelho, já é invadida ali pelo Espírito Santo de Deus, que a regenera e já faz a nova criatura. E o que a gente tem que lembrar é que nós estamos falando então da manifestação do próprio amor de Deus por nós. E a gente precisa sempre estar relembrando disso, que o amor de Deus por nós não é fruto das bênçãos terrenas derramadas por Ele sobre a nossa vida. Porque senão, quando a gente passa por dificuldade, quando a gente anda pelo vale da sombra da morte, quando a gente passa pelos problemas da vida, a gente pode duvidar do amor de Deus. A gente tem sempre que lembrar que a manifestação de tal maneira, da grandiosidade do amor de Deus, é justamente quando Ele se dá por nós. Ele se oferece, Jesus Cristo se oferece em sacrifício por nós. E lembrando que quando a gente fala do amor de Deus, do amor especialmente manifesto em Cristo, a gente não está falando só do fato dele ter morrido na cruz. O próprio ato da encarnação, Deus se fazendo carne, né? Ele é todo poderoso. Ele poderia ter descido já em forma triunfal, ter chegado aqui já como um adulto, ter feito uma descida gloriosa, igual como ele voltará, ter feito uma descida gloriosa, ter dito, eu sou Jesus Cristo, eu vim aqui, pregava, depois morria e ia embora. Mas mesmo assim não, ele viveu como nós, ele conhece as nossas lutas, as nossas batalhas, não apenas porque ele é todo poderoso e onisciente, mas porque ele também viveu entre nós. Ele passou pela questão desde o início, ele nasceu como uma criança, como um bebezinho pequeno ali, passando por as dificuldades e os desafios que a gente tem ao longo da vida. Provavelmente dificuldades muito maiores do que as nossas, porque nós estamos falando de um contexto de Oriente Médio daquela época. Certo? Então ele passou por tudo aquilo e viveu, sofreu, morreu por amor a cada um de nós. Mas a gente precisa sempre lembrar que a história não terminou quando Jesus Cristo morreu, que a história ela continuou. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, ele venceu a morte e ressuscitou, porque através exatamente do amor de Deus manifesto em Cristo Jesus, que foi até a cruz, ele não apenas morreu, mas ressuscitou, para que através dele nós tivéssemos vida eterna, vida abundante em Cristo Jesus. E aí a gente olha então, que a conclusão dessa história é que ele veio e amou o mundo, que deu o seu único filho, e ele fala para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa é a grande, a imensa e a grandiosidade da manifestação do amor de Deus, mas é a grande bênção, na verdade, derramada também sobre as nossas vidas. Nós não podemos buscar o Senhor
para ser a fonte de bênçãos materiais. Elas podem surgir, isso faz parte da vida, tanto o dia mau quanto o dia bom, tanto as dificuldades quanto as bênçãos. Mas fundamentalmente lembrando que a grandiosidade do sacrifício de Cristo não foi para que a gente tivesse riqueza nessa terra, foi para que a gente não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E a gente precisa, meus irmãos, caminhar todos os dias da nossa vida, tendo a plena e absoluta convicção de que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus me amou, agora vamos mudar aqui o tempo. Deus me amou de tal maneira que deu o seu único filho para que eu, como que crendo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Enquanto servos do Senhor, nós não podemos, em forma alguma, ter dúvidas a respeito da nossa salvação. A gente não precisa se questionar, será que eu vou para o céu, será que eu não vou? Se eu sou crente em Jesus Cristo, eu fui regenerado. Como diz o texto que ele estava falando aqui para Nicodemos, nós nascemos do Espírito. O Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e nos fez novas criaturas em Cristo Jesus. E nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. Em dias difíceis como os que a gente tem passado ao longo dos últimos meses, se bem que pelo menos, aparentemente, as coisas já começaram a melhorar. Mas em dias difíceis como esses que a gente tem vivido, que a gente tem passado, que a gente possa sempre lembrar, se algum dia você estiver passando por uma luta, uma batalha, e de repente começar a se questionar sobre o amor de Deus, pensando, será que Deus me ama mesmo? Porque eu estou passando por tantos problemas, será que Deus me ama? Sempre que isso porventura vier ao seu coração, olha para a cruz. Olha para o amor de Deus manifesto na cruz. Lembra que esta vida é passageira, que estamos nessa terra como peregrinos de passagem, e que de fato tudo isso um dia vai passar. Tudo vai acabar. E a gente vai ter a alegria de viver a vida eterna na presença do Pai, vivendo lá onde não tem pranto, onde não tem luto, onde não tem dor, onde não tem nenhuma dessas dificuldades. Que sim, Deus manifesta o seu amor dia a dia nas nossas vidas. Em muitos momentos a gente vai perceber o cuidado do Senhor, o favor do Senhor sobre as nossas vidas, em pequenas e em grandes coisas nessa vida. Mas a gente tem que lembrar que essas são pequenas manifestações da graça do Senhor, pequenas manifestações do seu amor. A grande manifestação, a grandiosa manifestação do amor e da graça do Senhor é de fato Cristo Jesus ter morrido pelos nossos pecados, ter derramado o seu precioso sangue em favor de cada um de nós. E ele enfatiza então que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. O propósito da vinda de Jesus Cristo não era para julgar o mundo, até porque todos nós estaríamos condenados, não fosse o sacrifício de Cristo. O mundo já estava julgado, o mundo já estava condenado. Então Jesus Cristo não veio para trazer condenação. Às vezes as pessoas pensam naqueles que não vão para o céu e pensando, meu Deus, Deus vai condenar essas pessoas. Não, nós nos condenamos enquanto homens, enquanto seres humanos, na medida em que nós pecamos e nos distanciamos do Senhor. E aí ele enviou então o seu Filho amado, enviou Cristo Jesus para fazer aquele sacrifício perfeito por nós, para que através dele a gente pudesse então ter vida. Então a gente não crê, quando a gente não é julgado, que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então na verdade, Deus não enviou o seu Filho para isso. O inferno, ele não foi criado para o ser humano, foi criado para Satanás e seus demônios. Mas nós pecamos, e o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Que nós possamos olhar confiadamente para a cruz de Cristo, para a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, e lembrar que nós viveremos para a sua glória, com gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez. Que a gente não deixe que dificuldades no tempo presente possam nos fazer duvidar do amor de Deus, mas a gente lembre que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus nos amou de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todos nós, os que cremos, não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna.
que a certeza do que nos aguarda na eternidade, que a certeza que a morte física não vai nos separar do amor de Deus, possa nos dar a firmeza e a confiança e a percepção cada vez maior da grandiosidade do amor de Deus. E que todas as vezes que a gente passar por esses pequenos mimos que Deus nos dá, de bênçãos que Ele nos traz na vida terrena, seja só mais um motivo para agradecer. Mas a gente continue sempre com o coração grato, independentemente das circunstâncias, pelo que Cristo fez por nós naquela cruz. Que Deus nos abençoe e que tenhamos a sabedoria de viver com o coração grato, cheios do amor de Deus, convictos de que, de fato, Ele nos ama.